Vamos seguir tentando entender o desempenho da indústria brasileira com a nossa analista de economia, Priscila Yasbeck. Oi, Priscila, bom dia, bem-vinda aqui ao Plantão de Domingo. Como a guerra deve afetar a recuperação do setor por aqui, hein? Bom dia, Lu. Bom dia a todos que nos acompanham. É importante a gente trazer um contexto antes, só para a gente conseguir entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, a indústria, ela já vinha passando por algumas dificuldades antes da pandemia, vinha perdendo espaço. Então, antes da crise de 2015, 2016, inclusive, ela tinha uma participação de 14% do PIB, isso é a indústria de transformação, que é aquela indústria propriamente dita, não considera indústria de energia, mas a indústria propriamente dita. E aí, depois da crise de 2015 e 2016, ela passou a ter uma participação de 11,5%. Por quê? Já vinha com dificuldades de aumento de custos de energia, carga tributária elevada e a própria crise que acaba afetando a demanda. E, além disso, outros países também vinham ganhando atratividade, como a China, que passou a ser uma produtora de itens de maior valor agregado, de maior tecnologia, deixando de ser aquele país que produzia aqueles itens de menor valor agregado. E como a gente está num mercado globalizado, o que acontece quando um player, quando um participante ganha espaço, um outro acaba perdendo espaço. Então, a indústria brasileira acabou perdendo espaço e outros países ganharam espaço nesse contexto global. Depois disso, dessa crise de 2015, 2016, vem a pandemia. E aí, na pandemia, além das indústrias terem que fechar as portas por causa das restrições de atividades, houve também um problema muito grande de escassez de insumos e um exemplo muito emblemático disso, que a gente fala aqui bastante na CNN, é a questão da crise dos chips, dos semicondutores. E aí, para a gente entender por que isso é tão importante, porque hoje tudo tem muita tecnologia, todos os produtos, desde uma câmera, um celular, até os relógios hoje, tem a necessidade de ter esses chips semicondutores. Então, quando há uma escassez desse tipo de produto, muitos outros produtos são afetados em cadeia. E aí, depois desse pior período da pandemia, vem a crise hídrica aqui no Brasil, encarecendo a energia, mais um baque para a nossa indústria. E aí, como se não fossem suficientes essas crises, 2015, 2016, pandemia, agora então nós temos essa situação de guerra na Ucrânia, o que acaba encarecendo o preço de petróleo, que é não só uma fonte de energia, acaba afetando o preço de energia, mas também acaba afetando o custo da indústria petroquímica. E aí a indústria não tem capacidade de repassar esses aumentos, porque já tem um custo muito alto e tem uma demanda que não consegue comportar esse aumento de custo. Então a gente fez aqui um panorama para explicar aqui quais são os fatores que já vêm fazendo com que a indústria venha perder espaço, como uma participação do PIB, como eu falei que estava ali em mais de 14% de participação, agora já está em cerca de 11,5%. Emprego, Luciana, também para a gente trazer um contexto da importância da indústria para a economia. A indústria, ela gera empregos de maior qualidade e a geração de empregos da indústria está 3% abaixo do que tinha em 2019. Então também tem um recuo nesse sentido. E aí as perspectivas daqui para frente também não são animadoras, porque temos um cenário de queda na renda dos trabalhadores, o que reduz a demanda, os juros altos encarecem custo de empréstimos, o que é importantíssimo para esses setores que acabam precisando recorrer ao crédito, porque fazem investimentos muito intensivos, e também temos o custo de energia, que acaba encarecendo frete, preço de produto, tudo isso. E aí, para fazer uma última análise ainda, o Murilo Viana, que é economista, muito especializado nesse setor, ele falou que a indústria perdendo espaço faz com que o nosso país, o Brasil, num contexto global, ele passe a ser mais visto de novo como um grande exportador de matéria-prima e não como um país que consegue exportar tecnologia. Qual que é o problema disso? O país começa a ter que importar muito da sua necessidade de produtos de alto valor agregado, de itens mais tecnológicos, que são produtos que têm um valor maior e que economicamente são itens que, se o país produz internamente, ele consegue também gerar mais empregos. Então a gente está nesse momento aí de perda de participação da indústria na economia e com essas perspectivas aí muito desafiadoras pela frente. Pois é, Priscila, o cenário não é nada animador e aí eu ainda trago mais um elemento que dificulta a nossa vida. É um ano de eleição, né? É o famoso oremos, né? Exatamente. Eleição, assim, às vezes a gente para pensar, mas a eleição é tão política, mas a eleição ela traz muita incerteza, né?
toda eleição, né, em qualquer período, sempre traz muita incerteza. E um ponto importante para investimentos, para empresários, para esses setores, que nós não estamos falando de um restaurante, de um setor de serviços, de um salão de beleza, que o empresário olha ali, vou fazer aqui um investimento, mas é importantíssimo, mas é um investimento menos relevante. A indústria, ela tem que olhar de forma muito estratégica o que vem a seguir. E quando o país acaba entrando num momento de incerteza, e não só a incerteza interna, mas a incerteza que vem de fora também por causa desse contexto de guerra, o empresário ele fica com uma incerteza muito grande para saber se ele pode fazer investimentos maiores e com isso talvez até abrir mais contratações e tudo. Então eles acabam segurando, né, essas contratações, esses investimentos. Isso acaba afetando emprego e economia como um todo. Todo mundo espera um pouquinho, é a cautela. Muito obrigada, então, Priscila. Daqui a pouco a gente volta a conversar.